O Lula é tão incrível que conseguiu fazer até crente bolsonarista assistir o desfile de carnaval. Além disso, fez com que uma pequena escola de samba se transformasse no assunto do momento. Tá preso, babaca! A homenagem a Lula ficou marcada como uma das maiores apresentações do Carnaval do Rio. Nunca na história uma escola foi tão citada por conta de sua apresentação. Essa comissão de frente foi simplesmente um tapa na cara do bolsonarismo. Mas o que ficou marcado foi as arquibancadas em êxtase, com tudo o que estava vendo. Acadêmicos de Niterói saiu muito maior disso tudo. Hoje, não há quem não conheça essa escola. Pessoal, eu achei muito estranho mesmo, esse rebaixamento da Acadêmicos de Niterói, a escola que homenageou o presidente Lula e mostrou o Bolsonaro como ele é, um presidiário da Papuda, um bozo, que fez o que fez quando foi presidente da República, agindo como um genocida, um irresponsável, um sujeito sem empatia alguma. Portanto, só retratou a realidade, fez uma crítica política ácida. E na Avenida, foi um sucesso. O povo cantou o enredo contando a história do Lula. Eu não sou especialista em samba, mas a gente sabe perfeitamente das injustiças que acontecem nesses julgamentos. Mas isso pouco importa, porque o que vai importar mesmo é o julgamento do fim do ano nas eleições presidenciais. E ali não tem influência de jurado, não tem influência de liga alguma. A influência vem da decisão do povo. Mas que foram legais as imagens produzidas pela Acadêmicos de Niterói, isso lá foi. Ninguém pode negar. Nesse quesito, a Acadêmicos foi campeã do carnaval. A escola que homenageou o Lula foi rebaixada, mas você sabia que ela venceu? Sim, ela se tornou a mais comentada nas redes sociais. Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Primo, eu sou estudante de Ciências Políticas e eu sou ex-bolsonarista. A Acadêmicos de Niterói, ela já sabia que ela era a escola mais fraca, gente, porque ela vinha do Grupo Ouro. O que é o Grupo Ouro? É um grupo abaixo do Grupo Especial. Esse Grupo Especial, ela nunca fez parte. Ela veio fazer parte esse ano, porque ela venceu o Grupo Ouro em 2025. E mesmo sendo a mais fraca do Grupo Especial, se tornou a mais forte nas redes sociais, sendo mais comentada do que a própria campeã do Carnaval de 2026. E o enredo escolhido por essa escola ganhou tanta proporção que virou destaque nas mídias internacionais. Então, para você que acha que a Acadêmicos de Niterói saiu como perdedora nesse carnaval, ela conseguiu fazer algo que nunca aconteceu na história do carnaval. A escola, que foi a última do Grupo Especial, conseguiu se tornar a primeira em notoriedade nas mídias e nas redes sociais. Fez seu protesto, fez as suas críticas e conseguiu ganhar destaque até nas mídias internacionais. Ficou animado, porque Acadêmico de Niterói caiu do Grupo Especial da Escola de Samba do Rio de Janeiro. Eu vi aí até aquele bigode de cocô gritando, feito criança: ai, Acadêmico de Niterói caiu. Deixa eu mostrar uma coisa aqui pra ele chorar. Não ria, não. Ó, você saiu na Folha de São Paulo. O gato não pensa que é mentira minha. Se você rir. Deixa eu mostrar pra bebê, deixa. O bigode de cocô. Olha aqui embaixo. Vem junto comigo, gato. Fundada pelo PT, União de Maricá sobe ao Grupo Especial dos desfiles do Rio de Janeiro. É só lapada, meu amigo, do longo. Fundada pelo PT, a escola de samba. Quer dizer, desceu a outra, né, que não foi fundada pelo PT, que é a Acadêmicos de Niterói, e sobe uma que foi fundada pelo PT. Chora que o choro é livre. Os caras não conseguem entender figura de linguagem, meu irmão. Olha aqui, vamos desenhar para os bolsoloides entenderem. Tá vendo aqui? Uma lata em conserva. A crítica nunca foi ao que tem no rótulo da lata. Olha essa daqui. No rótulo tem 2 tomatinhos lindos, mas dentro só tem pasta. Ou seja, o que Acadêmicos de Niterói levou para a avenida foi uma crítica à hipocrisia. Olha o exemplo dessa família tradicional crassa aqui que postou fotinho na internet. Olha esse deputadozinho aqui que postou essa fotinho na internet aqui, ó. Agora olha o que tem dentro da lata dele. Olha o que tem dentro da lata dele. Traficante que fugiu, que saiu corrido de Niterói pro sul e voltou de lá com o rabinho entre as pernas, não fez nada de bom pra própria vida e voltou de lá vagabundo também, não tem emprego, sem nada. Tá vendo aí, Jordi? É disso que a gente tá falando, dessa hipocrisia de vocês. Por isso que Acadêmicos de Niterói deu um recado pra quem sabe entender, pra aqueles que têm mais de 2 neurônios na cabeça e entenderam que a crítica nunca foi aos valores cristãos, e sim a hipocrisia de vocês. Pra cima deles, até que o último de nós vença. Você lembra qual foi a escola de samba que ganhou o Carnaval Carioca em 2001? Vou poupar você de ter esse trabalho de pesquisar no Google. Foi Imperatriz Leopoldinense. Mas você se lembra
que no mesmo ano a tradição levou o Silvio Santos na Sapucaí Carioca como uma homenagem? Então, você se lembrou, né? Que a tradição fez uma homenagem pro Silvio Santos, mas você não se lembrou que não foi ela que ganhou o Carnaval Carioca, e sim a Imperatriz Leopoldinense. Daqui a um tempo, a gente não vai lembrar a escola de samba que ganhou o Carnaval Carioca em 2026, mas a gente vai lembrar que a Acadêmicos de Niterói levou a história do nosso presidente Lula na Sapucaí. A Escola Acadêmicos de Niterói não venceu o Carnaval, não ficou nem entre as primeiras colocadas, pelo contrário, ficou em última, foi rebaixada, e a direita agora está comemorando isso como se tivesse vencido uma eleição. Segundo o Nicolas Ferreira, isso demonstra que o Lula está rebaixando o Brasil e que isso sim é que é uma boa homenagem. Mas eu vou te perguntar aqui uma coisa. O que de fato foi derrotado? A escola entrou na avenida para homenagear o Lula, contou a história do presidente, falou da fome, falou da pobreza, falou da migração, falou da prisão, falou do golpe, falou da volta por cima que ele deu, falou de um Brasil mais profundo. E mesmo antes de ter apuração, de saber nota, já tinha gente em estado de fúria, de ódio puro, como se o desfile de carnaval fosse uma ameaça até à existência deles. Mas acontece que o efeito foi oposto. A Escola Acadêmicos de Niterói foi a escola mais comentada. Foi também a escola mais criticada, mas foi a escola mais compartilhada, foi a escola mais assistida. Gente que nunca veria o desfile, viu. Gente que não acompanha o carnaval, acompanhou para poder comentar. Gente que odeia o Lula, assistiu, nem que fosse só para criticar. O Brasil inteiro viu pelo menos um trechinho daquela homenagem. E aí você vai me dizer que isso é derrota? A escola pode até ter perdido muitos pontos no julgamento técnico, mas ela venceu naquilo que talvez seja o mais importante. Ela marcou posição, ela gerou debate, ela provocou, ela incomodou. E quando uma obra artística incomoda, ela cumpre o seu papel, é isso. O carnaval nunca foi neutro, ele sempre foi política, sempre foi crítica social, sempre foi relembrar a memória, é denúncia, é celebração. E se a reação a Acadêmicos de Niterói foi tão intensa, é porque ela tocou num lugar assim, numa ferida exposta. Hoje eles estão comemorando ali o rebaixamento como se fosse um troféu, mas a homenagem aconteceu. A história foi contada, a imagem já ficou. E isso ninguém vai apagar. Nem a nota dos jurados apaga, nem o rebaixamento apaga. E aí, no fim das contas, a escola pode não ter sido a campeã lá nas notas, na pontuação. Mas ela foi campeã de visibilidade e isso não dá para negar. E muitas vezes, assim como acontece na política, na cultura, ser visto é muito mais poderoso do que levantar o troféu. Porque esse título, o ano que vem, ninguém lembra mais. Mas o símbolo vai ser lembrado, porque o símbolo permanece. Então pode comemorar, porque o legado da Acadêmicos de Niterói foi eternizado. Os bolsonaristas estão vindo aqui pedir para eu me posicionar sobre o rebaixamento, né, da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que foi rebaixada. A mesma escola que homenageou o Lula. Gente, o resultado ou o rebaixamento de uma escola de samba não se resume à vitória do Lula. Lula já é vitorioso, Lula continua presidente, Lula será reeleito no primeiro turno, quer vocês queiram ou não. Não vai ser isso que vai definir a vitória nas eleições, não vai ser isso. Parem de ser otários, parem de vir aqui, sabe, me questionar. Isso não muda nada, Lula continua presidente e Bolsonaro continua preso. Condenado, canalha, 27 anos de cadeia. Chupa que a cana é doce. Carnaval acabou, Acadêmicos de Niterói foi rebaixada. Mas sabe o que eu achei curioso nisso tudo, gente? Só se falava em Lula. Gostando ou não, o nome dele dominou conversa, dominou debates, dominou narrativas. E isso diz muita coisa, gente. Você pode não votar nele, pode discordar, mas negar que ele é um fenômeno político, gente, isso aí é desonestidade intelectual, de verdade mesmo. Quantos líderes no Brasil, gente, tem lastro histórico pra virar enredo de escola de samba, hein? Responde pra mim aqui no comentário. Quais marcas de governo realmente impactaram grande massa, hein? Responde pra mim aqui nos comentários. Lula? Expansão das universidades, programa aí de transferência de renda, políticas que mudaram de verdade o consumo, o acesso, a mobilidade social. Isso é fato histórico, não torcida. Homenagear alguém ainda em vida, gente, é ousado. E quando a homenagem gera debate nacional, a escola cumpriu o papel dela, ó. Parabéns, Acadêmicos de Niterói. Vocês foram gigantes demais. E os bolsominions sentiram. A escola de samba que homenageou o Lula criticou os falsos conservadores, que são os bolsominions que sentiram. Se você gostou, deixa aí sua risada. Acadêmicos de Niterói, escola de samba. Durante todo o processo carnavalesco, a nossa agremiação foi perseguida. Sofremos ataques políticos e enfrentamos setores conservadores, a velha família na lata.
E de forma ainda mais grave, lidamos com perseguições vindas de gestores do próprio carnaval carioca, diz a nota. Cadê a liberdade de expressão? Cadê a liberdade que essa galera da direita tanto defende, se diz perseguida? Eles perseguem. Eles é que não querem liberdade dos outros. É a velha família enlatada, que se diz bem, mas faz o quê? Persegue, né? Ataque, faz ataques, é essa galera aí. E eu espero que o julgamento seja justo com Acadêmicos de Niterói. E Acadêmicos de Niterói, passa o Pix, que o Brasil inteiro quer ajudar vocês. O Brasil inteiro quer ajudar vocês. Passa o Pix. A Acadêmicos de Niterói, inclusive, acabou de publicar uma nota aqui no Instagram, dizendo o seguinte: a Acadêmicos de Niterói começa essa mensagem agradecendo de coração aberto à sua comunidade. O que vivemos na avenida só foi possível graças à força do povo, à união dos nossos componentes e ao amor de quem nunca deixou essa escola caminhar sozinha. Mas é preciso dizer a verdade. Durante todo o processo carnavalesco, a nossa agremiação foi perseguida. Sofremos ataques políticos, enfrentamos setores conservadores e, de forma ainda mais grave, lidamos com perseguições vindas de gestores do próprio carnaval carioca. Houve tentativas de interferência direta na nossa autonomia artística, com pedidos de mudança de enredo, questionamentos sobre a letra do samba e outras ações. Vocês já viram o filme Milagre na Papudinha? Eu acho que eu já vi esse filme antes, não sei. Segunda-feira, teve gente na Papudinha que teve tontura durante uma caminhada, segundo a sua esposa, e depois se alimentou, fez fisioterapia. Um dos filhos, aquele chorão, foi visitar o pai e disse que ele estava mal, que ele passou mal na segunda-feira, casualmente depois de um certo desfile de escola de samba que teve por aí. Hoje, quarta-feira, esse mesmo filho vai à Papudinha e sai de lá dizendo que achou o velho sonolento e abatido. Casualmente, no mesmo dia, o velho recebe visitas políticas, recebe senadores do PL na Papudinha, discute opções, discute articulação. O tema da visita foi a eleição presidencial de 2026. O milagre é que foi uma recuperação exemplar na Papudinha. Vocês também já viram esse filme antes? Deixa aqui nos comentários. O Flávio Bolsonaro, ele teve orgasmo agora. Por causa do rebaixamento da escola Acadêmicos de Niterói. Todos nós já sabíamos. Todos nós. Jurados. Jurados. Mas eu acho que ele deve estar achando que ele vai ser eleito por jurados. Só que ele esqueceu que a quantidade de jurados é muito grande. É muito grande. E esses jurados, eu me incluo como jurada, a gente não vai eleger você, Flávio. Não vai. A escola caiu. Lula subiu. E é isso que eu tenho pra dizer, porque você é covarde, rir, debochar de pessoas que trabalharam, deram seu sangue pra levar uma escola de samba, pra levar alegria. Pessoas que ficaram sem dormir, trabalhando noite e dia, criando fantasia. E você debocha. Isso é uma atitude de quem quer ser um presidente? Não. A atitude de quem quer ser um presidente é do Lula. Você? Não. Você debocha do trabalhador. Você é covarde, comemorando a derrota de um, a derrota de outros. É muito triste. Mas é filho de quem, né? Filho de um condenado, de um presidiário, a gente não podia esperar muita coisa. Covarde. O Lula subiu, amor. E eu que subi. A direita está em festa. Acadêmicos de Niterói, que homenageou Lula na Sapucaí, foi rebaixada. Eles estão igual pinto no lixo, comemorando como se fosse uma derrota histórica, tipo aquela do Bolsonaro quando perdeu pro Lula, sabe? Nicolas Ferreira, que odiava carnaval até ontem, agora virou comentarista de apuração, falando de nota, falando de desfile e tudo mais. Tudo pra tentar atacar o Lula. E o argumento dessa felicidade toda é porque nós, esquerdistas, estamos tristes porque a Acadêmicos de Niterói foi rebaixada, não ganhou o título. Mas espera lá, que horas que você ouviu das nossas boquinhas que a Acadêmicos de Niterói seria campeã? A gente tinha certeza que ela não seria campeã. Até porque a Acadêmicos de Niterói é uma escola de samba que subiu do grupo de acesso pro grupo especial. E geralmente toda escola que sobe pro grupo especial, ela é a próxima a ser rebaixada no ano seguinte. É histórico isso. Então a gente sabia. Acadêmicos de Niterói não seria campeã. Eu, inclusive, já sabia que ela seria rebaixada. E é aí que tá, não é sobre troféu. Qual foi a escola mais falada em todos esses desfiles? Acadêmicos de Niterói. Qual foi a escola mais pesquisada? Acadêmicos de Niterói. Qual foi a escola que fez o Brasil assistir o desfile e entender toda a polêmica? Acadêmicos de Niterói. Então não é sobre quem ganha. Talvez daqui um ano ninguém saiba quem ganhou o desfile em 2026, mas vai saber muito bem quem fez a homenagem pro Lula na Sapucaí. Inclusive, esse desfile, mesmo de escola sendo rebaixada, fez toda a direita surtar.
Pediram até impeachment do Lula. Fizeram uma trend patética de lata de conserva na internet porque ficaram atacados e rabugentos por causa de uma alegoria de uma escola rebaixada que vocês agora querem falar mal, mas que sentiram na pele, se incomodaram, fizeram todo o alvoroço na internet, tentando até barrar o desfile das escolas de samba. Por quê? Porque foi falado, foi movimentado. Acadêmicos de Niterói é rebaixada hoje, mas ela deixa na história um marco. As pessoas puderam conhecer mais um pouco da história do Lula. E isso incomodou a direita. Então não é sobre o rebaixamento. Vocês estão comemorando tabela. A gente está comemorando história, legado, o que vai ficar daqui a alguns anos. Isso aqui é passageiro. Acadêmicos de Niterói cai atirando, cai contando sua história e deixando o conservador espumando. Título acaba quarta-feira. A história fica. E Acadêmicos de Niterói contou a história de Lula muitíssimo bem. Parabéns, Acadêmicos de Niterói. Galera, a direita bolsonarista Nicolas Ferreira, Flávio Bolsonaro, entre outros, estão comemorando porque a escola de samba que homenageou o Lula foi rebaixada. Mas sabemos perder, não vamos. A escola de samba não foi para frente de quartel pedir de Estado, não pediu voto impresso, não pediu contagem de voto, diferentemente de vocês da direita que não sabem perder. Eu vou já ler aqui o que Nicolas e Flávio escreveram. Primeiro vamos ver esse vídeo aqui. Acadêmicos de Niterói. Rebaixada. Abre aspas para Flávio Bolsonaro. Lula é sempre uma ideia ruim, seja para governar o país, seja para um samba. Escreveu Flávio Bolsonaro. Aí vem aqui Nicolas, que sempre gosta de votar contra o povo brasileiro. A escola foi rebaixada, demonstrando como Lula está afundando o Brasil. Opa, tu recebeu salário esse mês, Nicolas? O mês passado? O ano todinho? Ah, recebeu, né? O país está afundando, Aí vem aqui, afundando o Brasil. Isto sim foi uma homenagem muito bem adequada. Esse finalzinho eu concordo com você. A escola de samba tá lá, grandona, diferentemente da direita. E os bolsominions sentiram. A escola de samba que homenageou o Lula criticou os falsos conservadores, que são os bolsominions que sentiram. Se você gostou, deixa aí sua risada. Meu povo, eu não sei nem como é o nome da escola de samba que ganhou. O nordestino não tá muito ligado nisso não, mas uma coisa é certa. Acadêmicos de Niterói ficou no coração do povo nordestino. O enredo todo mundo canta. Aqui ganhou, não sei nem quem é, não sei nem qual é a música, nem o que é homenageia. As outras não sei nem quem é, o que é homenageia. Mas, Acadêmicos de Niterói, a música ficou na cabeça. Quanto vale a fome, quanto importa a vida. Nosso sobrenome é Brasil da Silva. Quanto vale a fome, quanto importa a vida. O nosso sobrenome é Brasil da Silva! Uhul! Vocês estão achando o que, hein, meninos? Que porque a escola de samba foi rebaixada, o Lula vai perder? Risada pra vocês, tá? Essa escola de samba ganhou o coração do nordestino! Uhul! Tem gente surtando com a família em conserva, mas todo mundo viu, inclusive no Jornal Nacional. Família em conserva eu já vi até no jornal hoje. Vocês já viram? A família tradicional em conserva em Brasília. Essa família em conserva é muito conhecida em todas as redes sociais. O filho pastor incentivou que a esposa traísse a mãe com o pai. Olha que coisa maravilhosa. Eu acho que eles aprenderam com Epstein. Isso aqui é o suco da família tradicional brasileira. Trump me estupou quando eu tinha 13 anos. Não, isso não é sobre a família tradicional brasileira, é sobre a família tradicional norte-americana. Pessoal, é de muito oportunismo e hipocrisia as acusações de que o presidente Lula e o governo atacam as famílias e o povo evangélico por conta da homenagem que recebeu da Escola de Samba Unidos de Niterói, que através de um samba enredo lindo contou a sua vida, a vida de Lula e homenageou sua mãe. Em nenhum momento o presidente Lula ou o governo opinaram ou determinaram as apresentações da escola. Esse tipo de abordagem mentirosa é a mesma que usaram na campanha eleitoral de 22. Aliás, praticamente as mesmas pessoas, os bolsonaristas, que diziam que Lula, se eleito, perseguiria as igrejas e os pastores e destruiria as famílias, criaria banheiros unissex nas escolas. É gente dissimulada e mentirosa. Os fatos estão aí para mostrar o pecado que cometeram. Quantas igrejas foram fechadas? Quantos pastores foram perseguidos? Quantos banheiros unissex em escolas foram criados? Olha, gente, se for para falar sobre família e seus valores, vamos falar sobre quem verdadeiramente deu oportunidade e condições para as famílias os viverem. Se for para falar sobre respeito e liberdade religiosa, vamos falar sobre quem efetivamente fez algo concreto para garanti-los. Nenhum presidente cuidou tanto das famílias brasileiras quanto Lula. Ele mudou a vida de milhões com um programa chamado exatamente Bolsa Família, um programa premiado pela ONU, reconhecido e copiado no mundo inteiro e que fez do Brasil
um exemplo de políticas públicas no combate à fome e à pobreza. E foi Lula também quem sancionou a Lei da Liberdade Religiosa, lá em 2003. É a lei que garante a todas as famílias o direito de professar sua fé e religiosidade, como estava previsto na Constituição. Lula não discrimina ninguém por sua religião. O que ele nunca fez, nem concorda que os outros façam, é manipular a fé das pessoas para tirar vantagem política eleitoral, como muitos estão fazendo agora. Lula não aprendeu isso em nenhum manual. Aprendeu na vida, porque nasceu numa família muito pobre, condenada desde o início pela desigualdade. Aprendeu com a mãe dele, Dona Lindu, mulher de fibra e de fé, que criou e manteve aquela família unida nas condições mais difíceis. Foi com ela que Lula aprendeu a cuidar das famílias e a respeitar a religião. Se querem falar a sério sobre família e religiosidade, é bom se voltar para a vida real, porque é na vida real que se comprova como os governos do presidente Lula cuidam da família em primeiro lugar e respeitam a fé e a religião de todos e de todas. Acompanhem comigo os programas do nosso governo que comprovam isso. 19 milhões de famílias no Bolsa Família, 17 milhões de famílias no Luz do Povo, 7 milhões de famílias no Minha Casa Minha Vida, desde o início até hoje, 18 milhões de famílias no Farmácia Popular, 15 milhões e meio de famílias no Gás do Povo, 3 milhões e 700 mil famílias no Luz para Todos, desde o início do programa, 1 milhão e 200 mil famílias também desde o início do programa, no programa de cisternas. 3 milhões e meio de filhos de famílias negras e de trabalhadores no ProUni. 44 milhões de famílias cadastradas no Saúde da Família. 4 milhões de estudantes de famílias no Pé de Meia. 2 milhões de famílias de agricultores apoiadas pelo Pronaf. 6 milhões e meio de famílias saíram da linha da pobreza desde 2023. R$ 444 foi o aumento da renda per capita das famílias só nos 2 primeiros anos de Lula. 12,8% foi o crescimento do consumo das famílias em 3 anos de governo Lula. E segue crescendo. Lula assinou a lei do ECA Digital para proteger crianças e adolescentes de todas as famílias contra abusos, pornografia e violência na internet. Lula protege as mulheres contra a violência e o feminicídio, que também destroem as famílias. Lula sancionou a Lei Maria da Penha, as patrulhas Maria da Penha, as leis da tornozeleira e do aumento de penas para agressores e organizou o pacto dos 3 poderes contra o feminicídio. Lula revogou os decretos que liberavam a compra e o porte de armas, que tanto mal causaram às famílias. Lula garantiu o direito de todas as famílias brasileiras professarem sua fé religiosa com a Lei da Liberdade de Culto, em seu primeiro mandato. Lula instituiu o Dia Nacional do Pastor Evangélico, o Dia Nacional da Cultura Gospel e preservou a isenção de impostos sobre o dízimo e doações aplicadas a atividades espirituais. O que Lula nunca admitiu foi a discriminação, a intolerância e a negação de direitos contra quem quer que seja. E nunca admitiu, como eu já disse, a manipulação da fé e da religiosidade das famílias para obter vantagem política e eleitoral. Quem faz isso é que realmente desrespeita a fé das pessoas. Os detratores, mentirosos, oportunistas, levianos que estão falando isso vão se encontrar com a justiça, terrena e divina, porque a verdade sempre prevalece e vence. E este governo é prova disso. E até o Lula se emocionou com esse discurso de uma menina de 11 anos em Moçambique, lá na África. Olha só. Querido presidente Lula da Silva, nosso irmão do outro lado do mundo. Querido Lula da Silva, o senhor não chegou, o senhor já estava aqui. Não nos veio visitar, porque esta é a sua casa. Os brasileiros não precisam de sair do Brasil para nos visitar. A África está dentro do Brasil. Moçambique está dentro de cada brasileiro e o Brasil está dentro de nós. Eu tenho 11 anos. Queria tanto dar-lhe um abraço. Que abraço lhe posso dar? Eu tenho braços pequenos para lhe agradecer por tudo que o Senhor fez no Brasil e no mundo. Eu venho de uma casa pobre e o Senhor sabe muito bem. Nascer na pobreza não quer dizer ter uma infância pequena. O Senhor nasceu numa família humilde, mas os seus sonhos foram grandes e os seus sonhos tornaram-se numa missão. E essa missão é combater a pobreza no Brasil e no mundo inteiro. Todas as crianças pobres deste mundo vão juntar os braços e fazer uma ponte por cima dos oceanos. E esses milhões de braços vão lhe dizer as palavras mais belas da nossa língua. Muito obrigado, presidente Lula, nosso amigo, nosso orgulho e nossa bandeira. Obrigado. Isso sim que é um líder mundial. Sobre a crítica feita pela Escola Acadêmicos de Niterói, há uma narrativa que tenta colocar um modelo de família como único e superior. Vamos lá. Primeiro, o governo Lula está sendo atacado por isso. Não faz nenhum sentido. O governo Lula não roteirizou, orientou ou monitorou o samba enredo, alegorias, adereços, enfim, a expressão artística desta escola. Na minha opinião, a escola fez um samba enredo muito bonito em homenagem a Lula. Mas o governo ali não orientou, não controlou nada, só para sair do campo da mentira deliberada, o campo da fake news. Sobre a expressão artística ali, na minha interpretação, a escola criticou
não um modelo de família. Ali tinha um pai, também tinha uma mãe, havia 2 crianças, uma família branca. Sim, é um modelo familiar existente na sociedade brasileira que merece todo respeito e consideração. A crítica que a escola fez foi a uma narrativa que considera este modelo como único e superior, aquele que deve ser reconhecido exclusivamente pelo Estado, pela legislação e pela sociedade. A crítica foi esta. Na sociedade tem vários modelos de família, tem mães solos, tem crianças que são criadas por seus avós, tem famílias que não são heteronormativas. Quem exclui diversos modelos familiares é justamente uma narrativa que considera que existe apenas um modelo familiar. E esta foi a crítica feita pela escola na sua liberdade artística. Vale dizer também que quem está produzindo esse ataque ao governo Lula é gente que sempre mentiu, e mentiu em 2022, dizendo que o governo Lula fecharia igrejas, as igrejas estão abertas e crescendo, que o governo Lula perseguiria pastores, não tem nenhuma perseguição a pastores e pastoras no Brasil, que o governo Lula ensinaria, sei lá, orientação sexual nas escolas, nada disso acontece, ou seja, é um campo acostumado a manipular a fé, o sagrado e o religioso para fazer ataque político mesquinho. É muito triste. A crítica que aquela escola fez, que não foi orientada pelo governo Lula, foi uma crítica a um modelo que se considera superior e que rejeita a diversidade de famílias que existe na sociedade brasileira. Do meu ponto de vista, acho uma crítica inclusive pertinente. Mas é isso. Tem gente que tenta mobilizar a fé para fazer crítica rasteira, mentindo deliberadamente para ter ganho político. E acham que isso tem a ver com o evangelho. Não tem. Firme, contundente, fraterno abraço. Todos os avanços que nós tivemos sociais, que nós evangélicos tivemos, foi no governo Lula, foi no governo do PT. Marcha para Jesus, dia do pastor, dia da pastora. O presidente Lula fez um decreto agora e nesse decreto ele equiparou os evangélicos às outras religiões. Ou seja, se hoje um evangélico estiver em praça pública cantando, pregando a palavra de Deus, ele não pode ser mais impedido, Ana Flor, porque isso se tornou uma manifestação cultural. Houve um sequestro mental feito pela família Bolsonaro, que na verdade de cristão eles têm muito pouco, sequestraram a igreja nesse sentido. Esse governo corrupto de bandidos milicianos, chefiado pelo Jair Bolsonaro, que está na papuda, abriu as portas do INSS para que ele fosse tomado de assalto. Não deve ser fácil para um servidor de carreira assistir o que fizeram com o INSS. Alteraram as regras de fiscalização, mudaram decretos, permitiram que entidades fantasmas passassem a fazer desconto associativo, permitiram que os dados sigilosos de segurados e seguradas fossem utilizados de forma ilegal por entidades presididas por jovens que nunca trabalharam e que da noite para o dia enriqueceram centenas de milhões de reais, comprando Lamborghinis, iates, Ferraris, Rolex, helicópteros, e parte do dinheiro roubado colocando na conta da campanha do próprio ministro da Previdência do governo Bolsonaro. Deve ser muito difícil, porque a população acaba falando do INSS sem conseguir fazer essa distinção entre a maioria esmagadora de servidores dedicados, honestos, como o senhor e as demais pessoas que estão aqui, e esses servidores corruptos que foram colocados em função de comando por essa máfia que certamente é a principal responsável por tudo isso que aconteceu. Acredito que hoje em dia os servidores do INSS vibram com tudo que eles estão assistindo. Essa quadrilha foi afastada, as investigações estão sendo feitas, quase 3 bilhões de reais já foram apreendidos da quadrilha, mais de 4 milhões de aposentados e aposentadas, pensionistas receberam de volta o dinheiro roubado, e os servidores do INSS sabem que hoje existe um governo que não compactua com a corrupção
e que vai levar até as últimas consequências essa investigação, para que além de identificar os servidores corruptos, além de identificarmos os operadores, nós possamos chegar também nos mandantes. Ninguém acredita que fosse possível roubar bilhões de reais sem que eles tivessem as costas quentes dentro do governo Bolsonaro. E acabam de pegar 2 ministros do Bolsonaro no caso do Banco Master. Isso a Globo não mostra. Olha só, a ex-ministra do Bolsonaro, Flávia Arruda, é esposa do sócio do Vorcaro num banco que foi liquidado ontem pelo Banco Central, Banco Pleno. Esse banco ia ser usado para roubar bilhões de reais em dinheiro público. Eles falam, nossa, que coincidência. Só que tem mais. Outro ministro do Bolsonaro, aqui ó, Ronaldo Vieira, ele ia ser o chefe de consignados desse banco, que era a única parte do banco que realmente tinha dinheiro de verdade e estava extorquindo idosos. A parte boa é que nenhum deles tem foro privilegiado. Então, se a justiça for feita e forem realmente culpados, serão todos enjaulados. Lembrando que o André Mendonça, que é o relator do caso, era comparsa deles, porque era colega deles, era ministro da Justiça do Bolsonaro. Tudo bolsominion no caso do Banco Master, mas isso a Globo não mostra, né? Então, se você quiser saber de tudo sobre isso, acompanhe o Plantão Brasil, que lá no Plantão Brasil tem tudo. Gente, é inacreditável, mas colocaram novamente o Derrite à frente do PL antifacção. Vocês lembram, né? Lá atrás, o governo federal, o governo do presidente Lula mandou o PL antifacção e colocaram o Derrite. Foi uma provocação. Esse cara fez um trabalho horroroso. Cada dia tinha uma versão diferente de texto, foram 6 versões. Eu lembro, olha, foi logo depois da PEC da blindagem, que a gente conseguiu derrotar com mobilização popular. Ele chegou a colocar que a Polícia Federal, para poder fazer uma operação, ela tinha que ser solicitada pelos governadores do estado. Ele queria impedir que houvesse operação. Imagina no caso do Master, o Ibanez, que está todo enrolado, teria que solicitar a ação da Polícia Federal. Mas olhando, vencemos o debate político, ele teve que mexer nesse texto várias vezes. Mesmo assim, o projeto aprovado pela Câmara tinha muitas inconsistências. Aí foi para o Senado. O senador Alessandro Vieira fez um trabalho escutando todos, autoridades, as pessoas que ajudaram a construir um programa que pensa de forma articulada a segurança pública, de forma integrada. E houve avanços em relação à questão do crime organizado, do andar de cima do crime organizado, porque ele corrige todos os pontos que o Derrite tinha fragilizado em relação a perdimento de bens. Então agora, nós vamos ter que voltar agora. Você sabe que o Senado é a casa revisora e agora nessa votação da Câmara, eles vão tentar votar o projeto do Derrite na Câmara ou a versão do senador Alessandro Vieira. De antemão, já trago aqui que a nossa posição é em defesa das conquistas, do aperfeiçoamento, do trabalho sério que foi conduzido pelo senador Alessandro Vieira, que resgatou o texto original do governo e trouxe inovações importantes. Mas é lamentando, viu? Eu não posso deixar de lamentar essa escolha 2 vezes equivocada pelo nome do Derrite. Os caras não conseguem entender figura de linguagem, meu irmão. Olha aqui, vamos desenhar para os bozoloides entenderem. Tá vendo aqui uma lata em conserva? A crítica nunca foi ao que tem no rótulo da lata. Olha essa daqui. No rótulo tem 2 tomatinhos lindos, mas dentro só tem pasta. Ou seja, o que Acadêmicos de Niterói levou para a avenida foi uma crítica à hipocrisia. Olha o exemplo dessa família tradicional crassa aqui que postou fotinho na internet. Olha esse deputadozinho aqui que postou essa fotinho na internet aqui, ó. Agora olha o que tem dentro da lata dele. Olha o que tem dentro da lata dele. Traficante que fugiu, que saiu corrido de Niterói para o sul e voltou de lá com o rabinho entre as pernas,
não fez nada de bom para a própria vida e voltou de lá vagabundo também, não sem emprego, sem nada. Tá vendo aí, Jordi? É disso que a gente tá falando, dessa hipocrisia de vocês. Por isso que a Acadêmico de Niterói deu um recado para quem sabe entender, para aqueles que têm mais de 2 neurônios na cabeça e entenderam que a crítica nunca foi aos valores cristãos, e sim à hipocrisia de vocês. Tradicional, lacrada a vácuo, selo moral, prazo opaco, vidro grosso, cheiro antigo, sorri no rótulo, apodrece no abrigo. Em conserva, tradição azeda. Em conserva, pai patriarca, pose austera, fora é discurso, dentro é guerra. Amante arquiva, esposa tolera, filha silencia, igreja chancela.